que é você oferecer algo e ter o processo de brand, que é onde eu mais invisto, que é fazer alguém pedir para você. Se você der conta de inverter isso, acabou já era. Então é o seguinte, nunca mais repita isso, ganhar dinheiro. Como fazer dinheiro. Fazer, ou Como fazer, seja... como construir Então, impérios. um podcast, Legados. o podcasts aqui, vocês criaram um brand, aí tem aqui um banco que tá patrocinando, e aí tem um monte de porta que vocês vão abrir, e negócio que vocês podem fazer sentando numa mesa dessa. Ou seja, vocês têm que usar tudo isso e gerar um brand, uma geração de valor para produzir negócio. Isso aqui é espetacular. É um grande negócio. E às vezes vocês nunca sentaram numa mesa de equity, por exemplo, para discutir valor de mercado, de alguma coisa. Um podcast desse pode estar valendo milhões, vocês nem imaginam. Sim. Só que aí você senta com gente que sabe disso e quer, poxa, então nós queremos aportar dinheiro aqui. É o que mais acontece, só que você tem que sentar nessas mesas. Como fazer mais recursos? É uma pergunta que tem todo dia vindo na sua cabeça. É bom que a gente fica aprendendo aqui. Não, Eu já assim, quero juntar. Quantas visualizações aí já tem? Mais de 300 milhões. Se juntar todos os entrevistas, então isso já dá um bom investidor que temos aqui, o Pablo, e vamos embora. Amigo, mas é porque eu falo, tipo assim, por exemplo, a pessoa que fala assim, tá, mas quem que é? Como que eu acho a mesa certa pra eu sentar? Tem que fuçar, por exemplo. E aqui em São Paulo é o eixo aqui do Brasil e da América Latina. Mas também é o eixo de muita gente sanguessuga também. Mas é eixo de tudo. Onde tem dinheiro, tem tudo. Os espertões. Onde tem dinheiro, tem todo tipo de coisa. Só que aí você vem para um eixo, o que você tem que fazer? Tem que conectar com pessoas que têm aquilo que você não carrega. Você precisa de ativar dentro de você. Uma dica que eu dou para todo mundo que tá assistindo: aprenda a se comunicar. Acho que é uma das maiores habilidades que vai destravar portas para você. Saber falar. Saber se automaticamente ler um livro, né? Ler um livro. Claro. Que isso... Se você aprender a se comunicar, acho que 80% dos seus problemas estão resolvidos. Por exemplo, você vai ter uma briga com alguém. Se você é bom de comunicação, você diminui a potência da briga. Porque a pessoa tá discutindo, eu não levo pra casa. E você lembra que você é bom de comunicação? Se você às vezes pegou provérbios na vida um dia, tá lá assim, ó, a resposta branda acalma o coração. O Salomão falou isso. Aí você ajuda o seu poder de comunicação com sabedoria que você vai adquirindo na vida, e você fala, poxa, pra que eu tô discutindo com essa pessoa? Eu tenho habilidade para diminuir a pressão. Aí você vai conduzindo o negócio e sai fora. Se você é bom de comunicação, você faz mais pergunta do que afirmação. E eu posso assegurar que a maior parte dos problemas que você tem foram as afirmações que você disse. Não precisava ter falado. Tem uma frase muito massa, Lucas, que é assim, ó. Sou escravo do que falo e dono do que calo. Isso é um código. Eu lembro direto disso. Tipo, sou escravo do que eu falo e dono do que eu calo. Isso. Se você calou, é seu. Se você falou, vai ter que dar conta. Ou seja, fala menos, faz mais pergunta, gera mais dúvida, deixa que o povo responde. Entende ou não? Isso é uma grande sabedoria para você prosperar. Mas se a gente pega você como exemplo, por exemplo, eu não acho que você seja alguém que fala pouco. Eu acho que você fala muito, mas você fala muito através da sua sabedoria, porque você tem muito. Claro, é assim, eu falo muito dando aula. Não falo muito entregando ouro. Tipo assim, vou aqui, vou falar todos os segredos pra você. Não falo. Esse falar muito seria... A conotação disso seria falar além do que precisa. O negócio é que eu falo em muitos conteúdos, falo de muitas competências e desenvolvo algumas habilidades e ensino isso. Então, para você parece muito, mas não é o limite da fala. Eu não fico entregando ouro e falando mais do que precisa, mas como eu falo vamos lá, as coisas que eu falo. Eu falo de marketing digital, eu falo de inteligência emocional, falo de espiritualidade, falo de família, falo de criação de filho, falo de finanças. Tá doido. Eu falo de programação neurolinguística, falo de empresas. Eu escrevi 60 livros. Então, tipo assim, eu fico caçando confusão o tempo inteiro para aprender e continuar falando. Não é que a fala passa do limite, é porque eu abri, é muito plural os conceitos e competências que eu fui adquirindo ao longo do tempo, entendeu? Cara, agora sabe uma curiosidade que eu tenho, Camila? Quando a gente vê o Pablo com essa sabedoria, que a gente fica assim, né, querendo aprender, óbvio, eu acho que triste daquele ser humano que acha que sabe de tudo, né? A gente tem muito que aprender ainda e evoluir nessa vida. Quando que você teve essa grande virada de chave, assim? Porque eu acho que tem momentos, por exemplo, as minhas grandes viradas de chave veio quando eu não queria estar naquele lugar, quando eu achava que aquele patrão, ele não me merecia, que eu queria ser meu próprio patrão, assim, também. Onde que houve essa virada de chave? E eu queria saber qual foi um cargo que você trabalhava e o quanto que você ganhava. Se foi através dos seus ganhos, se foi através do que você estava insatisfeito? Eu trabalhei 13 anos para os outros. E meu primeiro emprego foi ser sonoplasta, configurar o som, né, da igreja. Eu era funcionário de uma igreja. Aí eu fiquei 1 ano. Depois eu virei atendente de call center. Eu lembro que eu ganhei meu primeiro salário de carteira assinada aos 16 anos de idade, era R$240.
Caramba. E hoje por dia a gente fatura R$1,5 milhão. O que eu Tem vejo? que respeitar aí. Você tá Mas é doido. a caminhada, e as pessoas Aham. que eu conectei, as mesas que eu sentei, os desafios que eu topei, a cidade que eu mudei, muita coisa que eu fiz no percurso. Mas a maior virada de chave que eu tive, não foi quando eu tive um emprego, foi antes. Foi um dia lendo um livro, cara, com 12 anos de idade. Pai rico e pai pobre. Aí eu vi que meu pai era o pobre e um tio meu era o rico. Qual que é a diferença? O cara que busca estabilidade é a mentalidade pobre, e o que busca empreender, busca liberdade, esse cara é o pai rico. Não é o tanto de dinheiro, é questão de crescer ou não. Aí eu fiquei indignado com 12 anos de idade, depois de ler esse livro. Eu vi o meu pai, funcionário público, ganhando a mesma coisa, cheio de complicação e tudo limitado, a gente não faz nada. E meu tio, que empreendia, era um cara próspero, poderoso. Eu falei, mano, eu tenho que entender o que esse homem faz. E ali eu despertei. Nesse livro eu fiz uma... Eu lembro como se fosse agora. Eu falei, cara, eu consigo ser milionário aos 60 anos de idade. Eu fiz essa conta. Falei, cara, eu vou chegar lá com 60 anos de idade. Aí depois, com 18 anos de idade, eu lembro de ver uma reportagem da Veja falando, para se ter 1 milhão, junte dos 18 até tal, você vai ter R$1 milhão. Eu lembro dessa reportagem como se fosse agora. Aí eu falei, 47 anos eu consigo. Eu bati meu primeiro milhão com 27. Não, nada de coisa digital no mercado imobiliário. Quando eu bati esse primeiro milhão, eu falei, caramba, nosso grupo empresarial veio bater 1 bi há 3 anos atrás. Só que é o seguinte, eu até tenho uma série de 4 livros que eu conto as 200 pessoas que eu modelei para chegar aqui. Por isso que eu falo para todo mundo que tá assistindo, ao invés de perder tempo falando que não gosta de alguém, que hoje a vida da maioria das pessoas na internet é isso, né? A pessoa acorda e fala, hoje eu tenho que fazer pelo menos 24 comentários da vida de alguém. Aí a pessoa fica o dia inteiro, ela Só divide. perdendo tempo, né? De deixar... Cara, você não gostou, só fala, mano, mesmo não gostando, o que eu aprendi com essa pessoa? Minha mãe era faxineira, eu fui atendente de call center e eu posso falar pra você, eu não me acho extraordinário em nada. Eu me acho comum, só que eu acho a maioria muito abaixo da média. Que eu vim debaixo da média, eu sei o que eu tô falando. Às vezes você fica olhando pra pessoa e fala, putz, mano, ela é monstruosa. Eu olho e falo, é só mais um comum. Sim. O negócio é que a gente tá rodeado de gente que é muito ruim. Gente que não se enxerga, gente que desiste rápido. Gente que tem 10 ideias e não tem uma iniciativa. Gente que tem 5 iniciativas e não tem uma terminativa. Nós estamos rodeados de gente muito ruim mentalmente. Não que a pessoa seja ruim, mas as ideias, a frequência, a crença dela é que é péssima. Por exemplo, vamos empreender? Aí a primeira coisa, nós estamos aqui, faz de conta que a gente mora numa quebrada, eu assisti um podcast, mano, você quer? Eu vou empreender. Aí nós estamos aqui, nós 3, aí vocês começam. Você sabia que 87% das empresas quebram até o 3º ano? Você tá maluco? Quem que você viu que conseguiu dar certo? Aí eu, pô, ninguém. Ou seja, o ambiente faz as pessoas. Pessimismo total. Ou seja, você tá no ambiente, eu já te dei o código, sai daí. É o que eu